Bom dia, irmãos. Graças ao Senhor por mais uma vez estarmos reunidos em o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 10 e no versículo 20. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Vamos abrir agora no capítulo 9, versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Ainda no capítulo 9, agora no versículo 16, que diz assim: assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Vamos orar. Senhor, bendito é o teu nome, ó Deus. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos fez participantes da tua mesa, da comunhão do Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, agraciados pelo Senhor, encontrados pelo Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, a ouvir a tua voz, a buscarmos e servirmos ao Senhor, aos teus pés, Senhor. Que a nossa atenção, o nosso foco seja para o Senhor. Que os nossos olhos estejam em direção ao Senhor. A nuvem de onde vem a tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor. Porque nós precisamos da tua voz. Nós precisamos da tua direção, Senhor. Fala em cada um de nós, Senhor. No nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, como não nos gloriarmos no Senhor, diante da palavra do Senhor, diante da oportunidade de nos reunirmos à mesa do Senhor. Como não estarmos felizes no Senhor? Felizes no Senhor porque essa alegria ela tem que vir do Senhor. Isso porque a nossa alegria natural está posta em coisas da terra, mas a alegria que vem do Senhor, essa é uma alegria santa. Então a nossa alegria que vem do Senhor, a paz que vem do Senhor, ela tem que estar abundante em nosso coração. E como não tirarmos as sandálias dos nossos pés diante de tão grande misericórdia? Nós lemos que o Senhor que nos achou, Ele nos achou e nos chamou de povo seu. Nós que éramos um povo que estávamos condenados ao inferno. Como foi orado aqui, essa era para ser a reunião dos condenados. Mas é a reunião dos salvos, lavados, remidos. É a reunião daqueles que não mereciam e não merecem, mas foram encontrados pelo Senhor. Como não tirar a sandália dos nossos pés diante da palavra do Senhor, diante da expressão do Senhor? O Senhor nos achou e nos encontrou. Quando nós lemos ainda aqui em Romanos, nós percebemos, Romanos no capítulo 8, versículo 29 e 30, nós percebemos que esse é um conselho desde a eternidade, onde o Senhor decidiu nos amar, desde a eternidade. O Senhor decidiu nos amar, Ele decidiu nos eleger, o Senhor decidiu nos predestinar, para que hoje estamos aqui, para então glorificarmos o Teu nome. Como nos portaremos diante do Senhor e da Sua palavra? Porque não só isso,
não só nos chamou, nos amou, nos elegeu, nos predestinou, nos justificou, nos salvou, santificando pelo teu Espírito, pelo Espírito do Senhor. E Ele agora está nos adornando como igreja para aquele grande dia que tanto essa igreja deseja, para que nesse dia e no dia da revelação do Senhor, a igreja seja glorificada em Cristo, para que ela seja conforme o corpo glorificado de Cristo. Então nós temos que tirar a sandália dos nossos pés. E com temor e até com o coração palpitando, estarmos diante da presença do Senhor. Porque nós compartilhamos, nós cantamos de uma realidade. Apesar de ainda com os nossos olhos naturais não vermos, mas nós temos consciência da nuvem e da coluna que está sobre nós. Nós ouvimos a voz do Senhor. É interessante quando olhamos para Apocalipse, onde diz que aquele que tem ouvido, ouça. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos direção do Senhor. Porque o ouvir nos dá direção, o ouvir nos dá equilíbrio. Quando uma pessoa tem problema de audição, ela também tem problema com equilíbrio também. Problema de direção. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós sabemos de onde vem essa voz. Porque o Senhor, Ele nos dá a direção. Mas, irmãos, diante de tamanha graça, de tamanha manifestação do Senhor, o que o Senhor tem requerido de nós? Porque salvação para nós é algo que já é uma realidade, é algo consumado para nós. Agora, para aqueles que ouviram e ouvem a voz do Senhor, a questão não é mais só salvação. Agora a questão é chamado, a questão é ouvir essa voz e entender e ter a percepção da direção dessa voz. Uma vez que o Senhor já nos tirou do Egito, o Senhor já nos tirou do domínio da Babilônia, e agora estamos, ainda que nesta terra, mas estamos debaixo da direção do Senhor, temos que ter a percepção agora, e já amadurecermos, não mais como crianças, mas caminhando para o amadurecimento, percebemos qual que é esse chamado do Senhor, entendemos a voz do Senhor. O Senhor não para de falar, o Senhor continua se derramando a nós, mas entendemos a voz do Senhor, até estremecemos diante da voz do Senhor, até o nosso coração palpita quando nós temos a percepção que é o Senhor que está falando, porque Ele tem falado e se derramado a nós de uma forma singular e extraordinária. Mas a questão agora é a nossa resposta a esta voz do Senhor. A questão agora é a nossa resposta ao chamado do Senhor. Em Romanos, ainda no capítulo 8 e no versículo 28, fala de chamados segundo o seu propósito, ou o propósito do Senhor. Os irmãos não precisam abrir, mas se quiserem, anotem. Em 2 Timóteo 1,9 fala que o Senhor chamou-nos com uma santa vocação. Em Filipenses 3,14 fala do prêmio da soberana vocação. Em Hebreus 3,1 fala da vocação celestial. Será que os nossos olhos estão sendo abertos em resposta à inclinação do nosso ouvido à voz do Senhor, que tem sido derramada neste lugar? Como eu disse, a questão não é mais salvação, porque
cremos e somos salvos em Cristo Jesus. Porque isso é algo consumado, é algo que o Senhor já consumou, já determinou, já fez. Porque agora estamos nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Isso é glorioso demais para nós. Mas agora, nas mãos do Senhor, nós temos que responder à voz do Senhor. Temos que não só darmos ouvido à voz do Senhor, mas temos que responder, atender o direcionamento que o Senhor tem nos dado. E sendo específico e direto, que o Senhor tem nos dado neste lugar. Porque quando a nuvem e a coluna se movem, o povo tem que se mover. Porque quando a voz vem da nuvem, os profetas e os mestres se posicionam e proclamam, mas o povo tem que responder. O povo já foi salvo, já foi resgatado, e está diante do milagre e da voz do Senhor. Mas agora a questão é a responsabilidade desse povo em responder à voz do Senhor. Seria como filho que, ao ouvir a voz dos seus pais, respondem com atitude a direção que seus pais lhe dão, ou não respondem, ou simplesmente ficam calados e não se movem, ou simplesmente ignoram, ou simplesmente maneiam as suas cabeças, mas não têm ação nenhuma. Então eu volto a dizer, a questão agora é a nossa resposta à palavra do Senhor. Essa é a questão, irmãos. Porque o Senhor nos chamou, e a palavra chamado, ela fala de uma alta voz, de um clamor, de algo proclamado em alto e bom tom. Então, com clareza, o Senhor tem proclamado o seu eterno e grandioso propósito. Mas será-se que, com clareza, nós temos respondido à voz desse Senhor, que ainda nós não vimos a sua face, mas nós ouvimos a sua voz, e temos a convicção de que é a voz do Senhor, porque essa voz tem mexido com as nossas vidas, tem trazido equilíbrio e tem nos dado direção. Mas apesar do equilíbrio e da direção, nós temos que andar, irmãos. Nós temos que prosseguir, irmãos. Nós temos que avançar segundo a palavra do Senhor, que está sendo derramada a nós e em nós, irmãos. Porque o Senhor nos salvou, segundo o seu conselho eterno. Nós estamos aqui, e tudo é com um propósito. A minha e a sua vida tem um propósito diante do Senhor. Se ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que responder à voz do Senhor. Porque nós não encontraremos satisfação em outro lugar, senão respondendo à voz do Senhor. Porque agora, irmãos, não há volta para nós. A nossa alegria está e sempre estará em respondermos à voz do Senhor. Não há riquezas e nem entretenimentos que possam suprir a presença do Senhor em nossas vidas, a não ser respondermos à voz do Senhor, para que esse Senhor prossiga em nós, nos conduzindo a mais um degrau em direção à percepção e à revelação da face dEle. Cantamos muito que queremos ver a face do Senhor, mas às vezes não respondemos à voz do Senhor. Então, como vamos cantar que queremos ver a glória, a face do Senhor, sem respondermos à voz do Senhor? Porque primeiro vem a voz, e um dia nós veremos Ele face a face, irmãos. Disso nós cremos e temos certeza. Então, de luz
em luz, nós vamos nos parecendo com Cristo, amoldados a Cristo, sendo conformados a Cristo. Mas sobre a voz da direção do Senhor, nós somos conformados a Ele mesmo, porque esse é o supremo propósito do Senhor, sermos achados em Cristo. Abram comigo, por favor, em Hebreus capítulo 10 e versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa palavra retiram ou retrocedem, que fala de retroceder, que fala de voltar atrás, falam daqueles que hesitam em declarar ou dar resposta e evidenciar aquilo que já creem. Nós recebemos e ouvimos a voz do Senhor e já até cremos a voz do Senhor, mas nós não podemos hesitar em respondermos à voz do Senhor. Nós não podemos retroceder no momento de respondermos à voz do Senhor. Porque para aqueles que foram chamados, não há caminho de volta a não ser responder à voz do Senhor. É assim que nós temos que perceber, essa é a percepção que temos que ter. Senhor, não há outro caminho para mim a não ser responder à tua voz e ao teu chamado, a entender isso que o Senhor tem falado no meu coração. Quando nós olhamos para Sardes e Laodiceia, muito temos ouvido entre nós e tem sido compartilhado para nós sobre apostasia, sobre Laodiceia. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 3, fala assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-se. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Quando nós meditamos sobre Sardes e Laodiceia, nós percebemos algumas diferenças. Aqui, primeiramente, nós percebemos que em Sardes ainda era compartilhado a palavra, mas o Senhor vem falando sobre o ouvir e sobre essa resposta. Em Laodiceia já era diferente, mas em Sardes ainda havia palavra. Ainda que no capítulo 3, no versículo 4, nós vemos assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Em Sardes ainda tem aqueles remanescentes, que o Senhor se dirige a eles. Quando nós lemos sobre Laodiceia, o Senhor não fala de remanescentes mais. Aqui no capítulo 3, ainda nessa parte B, nós vemos que, capítulo 3, no versículo 3, na parte B do versículo, nós lemos que fala da hora. Primeiro fala de lembrar da palavra, daquilo que tem ouvido, e depois fala do discernimento da hora. Então, em Sardes, eles ainda podiam dar ouvidos à palavra do Senhor para discernirem o momento, discernirem a hora da volta do Senhor. Em Laodiceia não mais. Em Laodiceia a apostasia já havia inundado aquela igreja. Irmãos, a minha percepção
é que nós estamos vivendo um momento entre Sardes e Laodiceia. Um momento em que o Senhor ainda tem falado. A voz dele ainda está no meio da igreja, falando da igreja como um todo. Um momento que ainda o remanescente fiel do Senhor está no meio da igreja. Um momento em que ainda esta igreja pode discernir a hora. Mas estamos entre Sardes e Laodiceia, porque a apostasia já tem corroído grande parte da igreja e tem se cumprido como o Senhor, através de Paulo, disse em 2 Tessalonicenses. A palavra do Senhor ainda tem sido derramada em nosso meio, para que nós venhamos discernir a hora, o momento, e respondermos à voz do Senhor, à direção do Senhor. O que seria daquele povo lá no deserto, se ao soar das trombetas, alguns não se levantassem, se organizassem, se prontificassem, levantassem as suas tendas e fossem com aqueles que tinham a direção do Senhor? O que seria desse povo? Ficariam no deserto, sós no deserto e na perdição. Então, irmãos, nós estamos num momento onde nós temos a voz do Senhor. Sardes se gloriava nas suas antigas glórias, na sua antiga cidade fortificada. Nesse momento, a igreja ainda se gloria em glórias passadas, em moveres passados, mas ainda a palavra do Senhor, de forma insistente, flui no meio da igreja. Ainda há no meio da igreja aqueles que respondem à voz do Senhor, um remanescente fiel. Ainda há no meio da igreja aqueles que, por responderem à palavra do Senhor, discernem ou vão discernir a hora, o momento do Senhor. Em Sardes havia a necessidade do reavivamento. Em Laodiceia já era a repreensão e o castigo do Senhor. No capítulo 3 e no versículo 19, nós vemos assim: e repreendo e castigo a todos quanto amo. Apesar do amor do Senhor por Sardes, a disciplina lhes estava reservada. Quando nós voltamos e lemos aqui em Apocalipse 3:1, nós lemos assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ela estava precisando de um reavivamento. Hoje nós vivemos no meio de muitos, é a igreja do Senhor, mas que precisa de ser reavivada. E esse reavivamento vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Porque a palavra que tem sido dita, que tem sido compartilhada e ministrada, ela que dá direção para que essa igreja se reavive. Para essa igreja passe a parar de viver de glórias passadas, mas vivam a presente e abundante glória do Senhor, que em revelação tem se derramado a essa igreja. Irmãos, enquanto o Senhor quer nos reavivar, que nós ouçamos e respondamos a palavra do Senhor. Temos que responder à palavra do Senhor. E é certo que tem aqueles que respondem à palavra do Senhor. Mas é difícil, mas é uma realidade, a existência daqueles que não respondem à palavra do Senhor. E para esses está guardado a posição de uma igreja de Laodiceia, a qual lhe está reservado a disciplina
do Senhor. Então, enquanto carecemos do reavivamento do Senhor, porque aqueles que ouvem e que respondem, o Senhor reaviva, o Senhor levanta, o Senhor posiciona, o Senhor dá direção. Mas aqueles que não ouvem porque acham que estão cheios e satisfeitos, não ouvem e não respondem porque são autossuficientes. Para esses está reservado a disciplina do Senhor. Então, enquanto há um momento, nós precisamos de responder à voz do Senhor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Abram comigo, por gentileza. Diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Eu quero ler um comentário de A.W. Pink, que ele, ao citar esse versículo, ele fez, que a gente tem que considerar muito, que diz assim: o que Deus fez aos judeus da antiguidade, ainda fará a cristandade. Assim como os judeus dos dias de Cristo repeliram o testemunho dado pelo Senhor, e consequentemente os olhos lhe ficaram cegos, assim também uma cristandade culposa, que rejeita a verdade, ainda receberá da parte de Deus a operação do erro. Uma poderosa ilusão que a levará a crer em coisas falsas. Irmãos, quando nós lemos os escritos de Paulo em Tessalonicenses, pelo Espírito do Senhor, nos mostrando o que irá acontecer, e para muitos o que está acontecendo, que por não darem ouvidos e não responderem à voz do Senhor, já se encontram debaixo dessa disciplina do Senhor, sendo levados a todo o vento de doutrinas, a todas as palavras e profecias que não vêm do Senhor, mas por não darem ouvidos e não responderem à voz do Senhor, foram entregues e serão entregues a esse juízo do Senhor. Que o temor do Senhor inunde os nossos corações, irmãos. Que o temor do Senhor inunde os nossos corações. Porque se não ouvirmos e não respondermos à voz do Senhor, não vamos discernir a hora do Senhor. E seremos uma Laodiceia para a qual está guardado a disciplina do Senhor. Nesse momento que o Senhor nos chama para nos reavivar, ouçamos o seu chamado, irmãos. Temos que ouvir o chamado do Senhor, a voz do Senhor. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 21 e 22, diz assim: porque se Deus não poupou aos ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, bondade, se permaneceres na sua bondade, de outra maneira também tu serás cortado. Essa palavra tem que trazer temor ao nosso coração, para aqueles que buscam sedentamente responder à voz do Senhor, ouvem essa palavra, leem essa palavra com muita alegria, porque é o cumprimento da palavra do Senhor. Mas dura esta palavra para aqueles que estão envolvidos nas coisas dessa vida, naqueles aos quais está reservado a disciplina do Senhor, assim como para a qual estava reservado a disciplina do Senhor sobre
Laodiceia. Irmãos, temos que responder à voz do Senhor, para que esse Senhor, Ele encontre em nós uma igreja que responde, para que encontre em nós uma igreja que está atenta ao seu falar, uma igreja que mesmo nos momentos de confusão, ela busca o discernimento da palavra do Senhor, a luz da palavra do Senhor. Não podemos nos satisfazermos na periferia da palavra, mas quando temos a percepção de que águas profundas estão sendo derramadas diante de nós, alimento sólido está diante de nós, nós temos que ir nos alimentarmos. Se não estamos conseguindo nos alimentarmos dessa palavra profunda e desse alimento sólido, então nós precisamos dos pés do Senhor e falar: Senhor, eu quero perceber a Tua voz, Senhor. Senhor, eu não quero ficar no meio do caminho, Senhor. Senhor, eu quero ouvir o soar das Tuas trombetas, Senhor. Senhor, eu quero entender quando os profetas e mestres falam da voz do Senhor. Senhor, eu quero perceber a direção para onde a sua nuvem e a sua coluna está se movendo, Senhor, para que eu ande para o mesmo caminho. Esse deve ser o nosso coração, irmãos. Esse deve ser o nosso coração. Nós somos agraciados pela comunhão do Senhor e desfrutamos da realidade dessa comunhão na mesa do Senhor. Oh, antigozo, oh, alegria, irmãos, é partirmos o pão, bebermos do cálice do Senhor, tendo uma consciência que o nosso coração, apesar de nós mesmos e de nossas falhas, mas o nosso coração está inclinado a buscar a face do Senhor. É esse o coração que o Senhor quer encontrar em nós. Um coração destemido a buscar a face do Senhor. A não sair da presença do Senhor enquanto não perceber a voz do Senhor. A não sair da presença do Senhor enquanto não tiver com a sua porção. Irmão, você já está com a sua porção de hoje? Você está com a sua porção de hoje, irmão? Você vai sair desse lugar sem a porção que o Senhor havia preparado desde a eternidade para você hoje? O nosso coração tem que ser esse: Senhor, eu não quero sair da sua presença. Senhor, eu não quero me mover sem receber a minha porção. Dá-me, Senhor, a porção da Tua palavra, Senhor. Foi lido aqui e o Espírito do Senhor conduz a reunião de uma forma muito gloriosa. Apocalipse 19, 13, quando diz lá: e o nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. A palavra de Deus. A importância da palavra é tão grande, irmãos, porque é a voz do Senhor, porque é por ela que as coisas acontecem, é porque por esse Senhor, que é chamado por João em Apocalipse, a palavra de Deus, que foi criado todas as coisas, e é por essa palavra que o povo do Senhor se move, porque é por essa palavra que é o Senhor mesmo se derramando a nós, que o povo anda e avança. Se a sua vida não está avançando diante do Senhor, é porque essa palavra não tem sido respondida na sua vida, irmão. Para finalizar, Salmo 51. Esses salmos Davi cantou após aquela situação quando ele caiu. Davi tinha certeza da sua condição, tinha certeza das suas vitórias, Davi tinha certeza do seu reinado,
Davi com certeza do seu chamamento. E em todas essas certezas, ele se acomodou, não cumpriu ou não ouviu o chamado do Senhor, os desígnios do Senhor. E quando ele não ouviu, ele caiu. Depois que o profeta Natã o expôs a sua situação, ele ainda relutando, porque nós relutamos diante do Senhor em não aceitar que caímos ou que erramos, o Senhor continuou e o desnudou, até que ele chegou um momento que ele estava nu diante do Senhor, e percebeu onde ele havia caído. Aí veio esse salmo, irmãos. Vamos ler esse salmo com muito cuidado, e assim nós vamos terminar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua bondade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti confessarão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará atentamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará os teus louvores. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Que haja em nós um espírito quebrantado diante da presença do Senhor. Um espírito quebrantado e voluntário a responder à voz do Senhor. Porque da parte que temos participado, o Senhor nos cobrará. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos reavive e que não sejamos encontrados como Laodiceia, para a qual estava reservada a disciplina do Senhor. Para não ficarmos perdidos e vagando nessa terra sobre influências de doutrinas, de concepções e, pior ainda, sobre o caminho dos nossos próprios entendimentos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos. Te bendizemos porque o Senhor com mão forte nos salvou, e nós estamos aqui, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, porque dia a dia o Senhor tem falado a nós. Nós te bendizemos, Senhor,
Te bendizemos porque na eternidade o Senhor já havia decidido por um povo e justificou esse povo e designou esse povo com o seu chamado. E o Senhor tem santificado esse povo agora salvo. E o Senhor tem preparado e adornado esse povo, que agora é a sua igreja, para que um dia esse povo se encontre com o Senhor, nesse dia que tanto desejamos, para que esse povo seja glorificado no Senhor, para que esse povo tenha um só corpo com o Senhor, corpo glorificado, Senhor. Mas que para isso, Senhor, nós sabemos que nós temos que responder à Tua voz, Senhor. Ó Deus, aquilo que cabe a nós, nos impulsiona a fazermos, Senhor, para respondermos à Tua voz no nome de Jesus, Senhor.